Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Foot. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 29 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima pessoal, o domingão tá com aquela grade recheada. Vou trazer pra vocês para este domingo 20 análises, 20 palpites para fazermos boas entradas neste domingão. Vou repassando aqui rapidamente os joguinhos de sexta-feira, que sexta-feira maravilhosa. De 12 palpites que deixei aqui, tivemos 11 greens, apenas um red. O red foi aqui no jogo do Sport contra o Ceará, deixamos a dupla chance para o Sport. Acabou que o Ceará ganhou. E o nosso bilhete pronto bateu mais uma vez, nosso bilhete ousado também bateu mais uma vez. Uma sexta-feira aqui maravilhosa. Vamos aqui pro domingão, que o domingo seja tão bom quanto foi a nossa sexta-feira. Vamos começar aqui já com o jogaço, confronto entre a equipe do Blastoise versus o Paris Saint-Germain às 9 horas da manhã. Vamos ver aqui a classificação dos dois. Paris Saint-Germain, terceiro colocado, em 9 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, já fez 20 gols. Já a equipe do Blastoise é o quinto colocado, em 9 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e soma 2 derrotas. O que nós temos de interessante? Blastoise com menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 8 partidas. Paris Saint-Germain marcou gol em 9 das últimas 10 partidas e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, mas com essa odd excelente, vou buscar aqui o empate anula para a equipe do Paris Saint-Germain. Seguindo aqui no campeonato francês, outro jogaço, confronto entre a equipe do Olympique de Marseille versus o Lyon às 16h45. Vamos ver a classificação dos dois. Marseille é o oitavo colocado, em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A equipe do Lyon, a última colocada, em 9 jogos não sabe o que é vencer, soma 3 empates e 6 derrotas. O que nós temos de interessante? Marseille marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Lyon não ganhou nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Marseille não irá perder e no máximo empatar. Vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Partindo agora aqui para a Premier League, temos muitos jogos interessantes. Vamos começar no confronto entre o West Ham versus Everton às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. O West Ham é o nono colocado, em 9 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Everton, 16ª colocada, em 9 jogos tem somente 2 vitórias, um empate soma 6 derrotas. O que nós temos de interessante? O West Ham marcou gol nas últimas 10 partidas, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Já a equipe do Everton sofreu gol em 9 das últimas 10 e mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, vou buscar o favoritismo da equipe do West Ham. Vamos entrar aqui na dupla chance para ela neste confronto. Seguindo aqui na Premier League, confronto a equipe do Aston Villa versus o Luton às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Aston Villa vivendo uma excelente fase, é o quinto colocado. Em 9 jogos soma 6 vitórias, um empate, somente 2 derrotas. Já o Luton, 17º colocado, em 9 jogos tem apenas uma vitória, 2 empates e já soma 6 derrotas. Vamos ver o que nós temos de interessante aqui. Aston Villa marcou gol nas últimas 9 partidas, não perdeu nas últimas 5, mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Luton sofreu gol nas últimas 10 partidas, menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, apesar de sua odd estar um pouco baixa, acredito muito no favoritismo da equipe do Aston Villa. Vamos buscar aqui a vitória seca para ela neste confronto. E ainda aqui pela Premier League, confronto entre a equipe do Liverpool versus Nottingham Forest às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Liverpool, quarto colocado, em 9 jogos soma 6 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Já a equipe do Nottingham Forest é a 15ª colocada, em 9 jogos tem 2 vitórias, 4 empates, já soma 3 derrotas. O que nós temos de interessante? Liverpool marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10. Nottingham Forest não ganhou nas últimas 5 partidas e sofreu gol em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, Liverpool jogando em sua casa, vamos buscar aqui a vitória seca para ele nessa partida. E agora temos clássico na Premier League, esse jogaço entre Manchester United versus Manchester City ao 12h30. Vamos ver a classificação dos dois. City é o segundo colocado, em 9 jogos tem 7 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do United, oitava colocada, em 9 jogos tem 5 vitórias e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? O United marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o Over 05 HT também bateu em 9 das últimas 10. Já o City marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 6, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o City não irá perder e no máximo empatar.
Vamos buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Partindo agora aqui para a Suécia, confronto entre o Norrköping versus o Malmö às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Malmö, segundo colocado da competição, em 27 jogos tem 18 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já a equipe do Norrköping, oitava colocada em 27 partidas, tem 11 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. O que nós temos de interessante? Norrköping marca o gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Já a equipe do Malmö não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e marcou 2 ou mais gols em 7 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo da equipe do Malmö. Vou buscar aqui a dupla chance para ela neste confronto. Outro jogo interessante aqui na Suécia, confronto entre a equipe do Midtjylland versus o Häcken às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. O Häcken é o terceiro colocado da competição, em 27 jogos tem 17 vitórias, 3 empates, soma 7 derrotas, tem o melhor ataque com 63 gols. Midtjylland é o décimo colocado, em 27 jogos tem 10 vitórias, 5 empates, soma 12 derrotas, fez 27 gols, sofreu 30, o que nós temos de interessante. Midtjylland, menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10, o ambas marcou não, bateu em 8 das últimas 10 partidas. Häcken sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas e mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 3. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo da equipe do Häcken. Vou buscar aqui a dupla chance para ela nesta partida. E agora vamos para a Bélgica, confronto entre a equipe do Westerlo versus Union Saint-Gilloise ao meio-dia. Vamos ver a classificação dos dois. Saint-Gilloise é o líder da competição, em 11 jogos tem 8 vitórias, 1 empate, soma 2 derrotas. Já a equipe do Westerlo, a última colocada, em 11 jogos tem somente 1 vitória, 4 empates, já soma 6 derrotas. O que nós temos de interessante? O Westerlo ganhou em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Saint-Gilloise marcou gol em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 3 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o Saint-Gilloise não irá perder, no máximo empatar. Vamos buscar aqui a dupla chance para ela neste confronto. Vamos agora aqui para o campeonato norueguês, confronto entre a equipe do Sandefjord versus o Brann às 13 horas, classificação dos dois. Brann, terceiro colocado, ainda sonhando com o título, em 25 jogos tem 16 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Já a equipe do Sandefjord, a penúltima colocada, em 25 jogos tem 5 vitórias, 6 empates, soma 14 derrotas. O que nós temos de interessante? Sandefjord marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10. Brann marcou gol nas últimas 10 partidas e ganhou as últimas 6. Para este confronto aqui não tem jeito, Brann é muito favorito. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Partindo agora aqui para o campeonato turco, confronto entre a equipe do Pendikspor versus o Fenerbahçe às 13 horas. Classificação dos dois. Fenerbahçe fazendo uma campanha espetacular, líder disparado da competição. Em 9 jogos tem 9 vitórias, fez 24 gols, sofreu 5. Já a equipe do Pendikspor é o 18º colocado. Em 9 jogos tem somente 1 vitória, 4 empates e já soma 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Pendikspor marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10. Fenerbahçe marcou gol nas últimas 10 partidas e ganhou todas as partidas nessa temporada. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa com essa odd excelente, vou buscar aqui a vitória seca para o Fenerbahçe neste confronto. E agora vamos de campeonato alemão, confronto entre a equipe do Bayer Leverkusen versus o Freiburg às 13h30. Vamos ver a classificação dos dois. Bayer Leverkusen, líder da competição, em 8 jogos tem 7 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Freiburg, é a 8ª colocada, em 8 jogos tem 4 vitórias e 1 empate, já soma 3 derrotas. O que nós temos de interessante? Leverkusen marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas. Já o Freiburg, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e o Over 05 HT bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto, acredito muito no Bayer Leverkusen fazendo uma campanha histórica. Vou buscar aqui a vitória seca para o Bayer Leverkusen neste confronto. Partindo agora aqui para o campeonato italiano, 2 jogaços neste domingão. Confronto entre a equipe do Inter de Milão versus Roma às 14 horas. Vamos ver a classificação dos dois. A Inter, líder da competição, em 9 jogos tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, fez 24 gols, sofreu 5. Já a equipe da Roma, a 7ª colocada, em 9 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, já fez 20 gols e sofreu 12. O que nós temos de interessante? Inter marcou gol nas últimas 10 partidas, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Já a equipe da Roma marcou gol nas últimas 10 partidas e mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10.
Para este confronto aqui é clássico, muito difícil de apontar o favoritismo. Se eu fosse apontar, seria para Inter de Milão, além de fazer uma excelente campanha, está jogando em casa. Mas eu quero buscar gols, duas equipes com excelentes ataques. Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. Seguindo aqui no campeonato italiano, outro jogaço, confronto entre a equipe da Napoli versus o Milan, às 16h45. Vamos ver a classificação dos dois. Milan é o segundo colocado, em 9 jogos soma 7 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe da Napoli, quarta colocada, em 9 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vamos ver o que nós temos de interessante aqui. Napoli marcou gol nas últimas 6 partidas, mais de 2,5 gols, bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Milan, ambas marcam não, bateu nas últimas 5 partidas, menos de 3,5 gols, bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo da Napoli que vem num bom momento. Já a equipe do Milan, que vem fazendo uma boa campanha, mas é uma equipe que quando enfrenta equipes do tamanho dela, ela não consegue bater. Perdeu para a Inter de Milão, perdeu para a Juventus na última rodada, perdeu para a equipe do PSG, perdeu para a equipe do Newcastle. Então é uma equipe que normalmente quando enfrenta equipes do tamanho dela, ela não consegue vencer. Vamos entrar aqui então na dupla chance para a Napoli neste confronto. Partindo agora aqui para Portugal, confronto a equipe do Vizela versus o Porto às 17h30. Classificação dos dois. Porto é o terceiro colocado da competição. Em 8 jogos tem 6 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Vizela é o 16º colocado. Em 8 jogos tem somente uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante aqui. Vizela não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, sofreu 2 e mais gols em 6 das últimas 10. Já o Porto marcou gol em 8 das últimas 10 e não perdeu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui com essa odd excelente, vamos buscar aqui a vitória seca para a equipe do Porto neste confronto. Vamos agora aqui de Campeonato Brasileiro, confronto dos desesperados, partida entre Goiás versus Vasco da Gama às 16 horas. Classificação dos dois. Goiás na zona de rebaixamento, em 29 partidas tem 7 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, fez 31 gols, sofreu 43. Vasco da Gama 18º, em 29 partidas tem 8 vitórias, 6 empates e 15 derrotas, fez 29 gols e sofreu 41. O que nós temos de interessante? Goiás não ganhou em 9 das últimas 10 partidas, menos de 3,5 gols, bateu em 8 das últimas 10. Estamos sem destaque aqui do Vasco da Gama. Para este confronto aqui, duas equipes, como eu disse, desesperadas, duas equipes que precisam do resultado. Vamos entrar em gols, vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. Ainda aqui no Brasileirão, confronto da equipe do Atlético Paranaense versus São Paulo às 16 horas. Classificação dos dois. Furacão, quinto colocado, tentando aqui uma vaguinha na fase de grupo da Libertadores. Em 29 partidas ele tem 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Já a equipe do São Paulo é a 10ª colocada, em 29 partidas tem 10 vitórias, 8 empates, soma 11 derrotas. Que é extremamente interessante. Furacão marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 6, o mais de 1,5 gol bateu nas últimas 10. Já o São Paulo ambas marcam não nas últimas 4 partidas, o menos de 3,5 gols bateu em 9 das últimas 10. Para essa partida aqui, o tricolor paulista ainda não conseguiu vencer no Brasileirão, jogando fora de casa. Tomou um vareio de bola para a equipe do Palmeiras na última rodada. E o Furacão, que é excelente jogando em sua casa, é muito difícil de ser batido. Não tem jeito, vamos buscar aqui a dupla chance para o Atlético Paranaense neste confronto. Seguindo aqui no Brasileirão, clássico paulista, confronto da equipe do Corinthians versus Santos às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. Corinthians 14º colocado, em 39 jogos soma 8 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, fez 35 gols, sofreu 36. Já o Santos 16º colocado, acabou de sair da zona de rebaixamento, em 29 partidas tem 9 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, fez 33 gols, sofreu 53. O que nós temos de interessante? Timão marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10, mais de 1,5 gols bateu em 8 das últimas 10. Santos marcou gol nas últimas 6 partidas, sofreu gol nas últimas 10, mais de 2,5 gols bateu nas últimas 7. Para este confronto aqui também são duas equipes necessitando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Acredito muito que será um jogo aberto, jogo para gols, vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para essa partida. E para fecharmos o dia, temos esse jogaço entre Botafogo versus Cuiabá às 20 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Fogão líder disparado da competição, 28 partidas tem 18 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já a equipe do Cuiabá, a 12ª colocada, em 29 partidas tem 10 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. O que nós temos de interessante? Botafogo marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10. Cuiabá não ganhou em 8 das últimas 10 partidas, menos de 3,5 gols bateu nas últimas 6.
Para este confronto aqui jogando no Engenhão, lá no Tapetinho, acredito muito que o Botafogo não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui no empate anula para a equipe do Botafogo neste confronto. Então é isso, pessoal, mais vídeo para vocês, muito obrigado mais uma vez, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Um ótimo domingão a todos e vamos de green!